Oi, sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Antes de começar a falar a palavra de hoje, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você estar recebendo toda semana uma mensagem nova para o teu coração. E hoje eu vou falar sobre um tema que vai fazer a gente refletir sobre a nossa caminhada com Jesus. Se somos apenas acompanhantes, aqueles que gostam de Jesus, que gostam de estar perto dele, de acompanhar, observar, ou você é um discípulo de Cristo. Eu quero ler para vocês em Lucas 14, do versículo 25 a 33. E a gente vai bem entender sobre esse assunto que é tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. E diz assim, em Lucas 14, a partir do 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa palavra de hoje é para nos alertar sobre como está a nossa vida com Deus, como a gente tem se relacionado com Jesus, se apenas a gente o segue, o admira, assim como aquela multidão que seguia Jesus, ou a gente deseja ser e buscar essa intimidade com Jesus, assim como ele tinha com seus discípulos, com os seus 12 discípulos. Que você possa receber essa mensagem com muito amor. É um confronto para a nossa vida que é importante. Em algum momento da nossa vida, a gente precisa se avaliar, precisa se autoexaminar de como está a nossa caminhada com Jesus. Será que a gente é apenas um admirador dele? Ou a gente realmente tem renunciado à nossa própria vontade para fazer a dele? O Senhor Jesus, ele é muito mais do que um amigo. Com certeza, ele quer ser o seu amigo, mas ele quer também ser o seu Senhor. Porque não se esqueça, Jesus, ele é Deus. Ele é Deus soberano. Ele está assentado à direita do Pai. Como discípulos dele, a gente precisa imitá-lo como de tudo que ele é. Jesus, ele foi completamente obediente ao Pai. Ele veio à Terra e ele cumpriu a vontade de Deus por completo, não pela metade, não por um terço, não, ele realmente ele se doou, ele realmente ele se deu para a missão que o Pai
o entregou. E Ele deseja isso para mim e para você. Que a gente se renda a Ele completamente. Que a gente obedeça a sua voz. Siga a sua palavra e vivendo a sua vontade aqui na terra. Pois só assim nós seremos sal, nós seremos a luz que Ele falou que o mundo precisa. Na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, vamos precisar fazer renúncias. Vamos precisar renunciar muitas coisas da nossa vontade para seguir a de Jesus. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mesmo que no momento não pareça. Mesmo que no momento seja difícil. Porque ela é difícil. Fazer renúncias é difícil. Mas lembre-se, não é penoso, não é um fardo pesado. A renúncia, ela não tem peso. Um peso que a gente não consegue carregar, não. É uma decisão difícil que vamos tomar em prol de obedecer a Jesus. Mas Ele estará sempre ao nosso lado, nos ajudando em tudo. E isso vai nos trazer uma paz. Essa paz que excede todo entendimento. A gente vai experimentar essa paz. É muito melhor a gente fazer renúncias por causa do nome de Jesus, para viver a sua vontade, do que seguir a nossa própria vontade. E você pode estar pensando, que renúncias? Que tipo de renúncia é essa? O Espírito Santo, ele conhece a nossa vida, ele sabe da nossa história, ele sabe o que precisamos deixar de fazer ou fazer para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Eu não sei se para você vai ser uma mudança de casa, uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, de país, de trabalho. Eu não sei. O Espírito Santo, só Ele que pode revelar o plano de Deus para a sua vida. Mas seja qual for o tipo de renúncia que você vai precisar fazer, Ele estará com você, lhe ajudando, lhe dando força para você poder cumprir a vontade de Jesus. Então não tenha medo, você não estará sozinho. Por isso, o texto que eu li agora para vocês em Lucas, que fala sobre o que a gente deve fazer para ser discípulo de Jesus, a gente precisa calcular, precisa refletir, tomar uma decisão, se realmente é isso que a gente quer para a nossa vida. Eu não quero de forma nenhuma desencorajar você, ao contrário, aqui é a palavra de encorajamento e eu quero encorajar você a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque vale muito a pena, mesmo a gente fazendo renúncias na nossa vida. Ainda assim, vale muito a pena ser fiel a Ele e cumprir o plano que Ele tem para nós aqui neste mundo. Porque a gente foi escolhido por Deus. Fomos escolhidos e enviados a este mundo para um propósito. A gente não está aqui por acaso, ou passeando, ou passando um tempo por nada. Não. Fomos enviados por Deus para anunciar, para viver os planos, a vontade de Deus aqui neste mundo, de proclamar, de glorificar o nome de Deus aqui nessa terra. Que você possa tomar essa decisão convicto de seguir a Jesus até o fim da sua vida, honrando a Ele, obedecendo a Ele, e valerá muito a pena. Nada se compara a ser um discípulo de Cristo.
tem muitos benefícios para nós, e um deles é que a gente vai nos aprofundando no relacionamento íntimo com Jesus. Um discípulo de Cristo, ele anda junto com Jesus até construir essa amizade, esse relacionamento íntimo, sendo amigo de Jesus. Eu quero ser amiga de Jesus, eu não sei você, mas é algo maravilhoso. A gente buscar ter essa intimidade com Jesus, de viver com Ele, de ser amado por Ele, de ser abençoado por Ele, de estar conectado a Ele. Tudo faz sentido. Tudo na vida vai ser tudo na nossa vida vai ser pleno. De nada a gente vai sentir falta, porque só com Jesus, só Ele é que pode nos completar, nos preencher totalmente. Que nossas vidas possa ser um verdadeiro exemplo de discípulos de Jesus. Que possamos influenciar as pessoas ao nosso redor com a nossa vida de intimidade, de entrega a Cristo. Uma vida realmente de fidelidade ao Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, tudo passa a mudar na nossa vida. As pessoas, isso reflete também para aqueles que estão ao nosso redor. Essas pessoas começam a ser impactadas pela presença que temos, pelo Espírito Santo que está em nós, pelos ensinamentos de Jesus que está no nosso coração e na nossa vida. E é isso que Jesus ele deseja para nós, que sejamos verdadeiros imitadores dele, que não sejamos apenas meros admiradores, observadores, mas que sejamos imitadores, cópias, um reflexo, um reflexo de Jesus aqui nessa terra. Que desejemos amar, seguir a Jesus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, e a gente se renda completamente a Ele, vivendo para Ele e sendo a luz, o sal que este mundo precisa. Só assim a gente vai poder expandir o reino de Deus na terra. Que você possa cultivar isso no seu coração, buscar isso para você, ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Que você possa escolher viver olhando para a eternidade. Que você busque as coisas do reino primeiro. Possamos buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Isso para nós é necessário fazer todos os dias ou quase sempre, fazer essa avaliação da nossa vida de se estamos verdadeiramente sendo discípulos de Jesus, buscando as coisas do alto, porque a gente sabe que a palavra nos diz que quando buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada vai nos faltar. Deus, ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus filhos. Nós pertencemos a ele. Ele jamais vai nos abandonar. Que essa mensagem possa te trazer uma reflexão, que você possa refletir sobre como está a sua caminhada com Jesus. É o que eu desejo para você, que você procure viver em ser discípulo de Cristo e que você possa glorificar ao nome de Deus aonde você estiver, aonde Deus enviar você. Pai, que essa mensagem seja um despertar na vida de cada filho teu aqui,
que eles possam viver sendo imitadores de Jesus, que eles possam buscar viver uma vida de cumprir a vontade, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que precisemos fazer renúncias na nossa vida, essas renúncias não serão um fardo, não serão um peso, mas elas nos levarão ao centro da tua vontade. Cria em nós, Senhor, um coração disposto a ser discípulos e não meros acompanhantes ou admiradores, mas que sejamos verdadeiramente apaixonados pela tua presença e que possamos buscar ter um relacionamento íntimo e profundo contigo. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Obrigada a você que acompanha o Palavra de Encorajamento. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, envia para essa pessoa. Até o próximo vídeo e um grande beijo.